Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 1 a 10. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia... Vamos ler de novo, vamos esperar a irmã acompanhar. Esse mesmo, esse profeta pequeno aí, acho que ele devia ter 1 metro de altura. É tão pequeno que é difícil de achar na Bíblia. Profeta pequeno é um termo que se usa, tá? Aqueles profetas menores aí, Jonas, Obadias, Miqueias. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno, ou do Sheol, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas, ou algas, em algumas versões, passaram por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Como tornarei a olhar para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha alma. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eca! Senhor, fica conosco. Mais uma vez eu te peço, fala com a tua igreja individualmente e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém. Sentem-se à vontade. Só não pode dormir como sempre. Digo, repito, sou chato. Ainda mais que esse tempinho de chuva, ventilador nos olhos. Imagina a tentação de tirar um cochilo. Já escutou aquela mensagem, historinha antiga, que o pastor estava pregando e tinha ali o avô com o netinho na pregação. Aí no meio da mensagem o avô dormiu. Aí o pastor ficou incomodado e pediu ao netinho: acorda teu avô e deixa ele dormir na mensagem não. Aí o netinho falou: acorda o senhor que fez ele dormir. Irmão, na última mensagem, domingo pela manhã, terminamos com Jonas orando na hora da aflição. Lembra? Orando na barriga do peixe. Quando ele estava lá no fundo do poço. Ou melhor, no fundo da barriga do grande peixe, num lugar nada confortável, desagradável, terrível, mal cheiroso, ele começa a orar, a clamar e a invocar a Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde para se orar. Ele não havia orado antes, agora ele ora. Agora, qual o perfil da oração de Jonas que acabamos de ler? Você leu comigo, Primeiro, foi um pedido por socorro na hora da angústia. Pedido por socorro na hora da angústia. Muitas vezes, o sofrimento nos leva a buscar a Deus. Geralmente, quando está tudo muito tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, o ser humano é a tendência dele. Ele não se lembra muito de Deus, não. Isso não é algo generalizado. Não posso afirmar por todos. Mas ser humano é a tendência dele. A dor, ela tem, assim, um poder incrível de nos levar a buscar a face de Deus. A dor. É claro que há pessoas que endurecem mais o coração ainda na hora da dor. Mas, de um modo geral, a maioria busca Deus na hora da dor. A dor da perda de um filho, a dor de uma enfermidade incurável, a dor de uma falência e assim por diante.
As circunstâncias adversas, contrárias, muitas vezes nos encurralam e até nos empurram para a presença de Deus. Às vezes não é dor externa, mas uma dor na alma. O vazio existencial do ser humano, que nada é preenchido, a não ser com a presença do Espírito Santo. Às vezes essa dor leva a pessoa a buscar Deus. Tive um professor, Biana conheceu, e ele dando aula pra gente, lá na Nova Vida do Alcântara, ele disse que estava na beira da praia, fumando um cigarro, mas aquele vazio na alma. Ele olhando o pôr do sol, e ali ele se rendeu a Cristo. Fumando. Não houve apelo, ele não estava dentro de uma igreja, mas a ficha caiu, o Espírito Santo o convenceu, porque havia um vazio na alma. Tinha dinheiro, tinha carro, tinha família, mas nada o preenchia. Jonas está então aqui numa situação crítica, lamentável. Não precisava acontecer o que aconteceu, mas graças a Deus que aconteceu, que serve de exemplo para nós, né? A gente aprende com o erro dos outros. Esse é o sábio. O idiota não aprende nem com o erro dos outros, nem com os próprios erros. Mas o sábio olha o erro do outro e fala: opa, não quero esse caminho não. Isso aí é caminho de morte. Não vou seguir por essa trilha não. Então, ele está dentro de um grande peixe de maneira totalmente desconfortável. Imagina a cena, queridos, cheio de suco gástrico do peixe. Uma coisa nojenta, cebosa. Ele está ali. E ele diz aí nos versos 2 e 5 que está com água até a alma. Está com algas marinhas enroladas em sua cabeça. Diz ainda que desceu até os montes no fundo do mar. Resumindo, desenhando, ele está profundamente angustiado, num lugar nada agradável, vivendo momentos de desespero total. Desespero. E foi essa angústia que o levou a buscar a face do Senhor. Eu te pergunto, nessa linda manhã de chuva, o que tem angustiado a sua alma? O que tem te afligido, preocupado? O que tem sido de motivo para te desesperar? O que? A receita para você e para mim, para nós, se não estivermos agora ou um dia estivermos num momento de angústia, de desespero, de aflição, a receita é o que está no Salmo 50, verso 15. O Senhor diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jonas demorou a orar, mas orou. Na angústia ele clamou, ele invocou ao Senhor, e Deus o livrou, e ele glorificou a Deus. Porque depois dessa experiência traumática de estar no olho do furacão, o capítulo 3, nós vamos ver logo mais, se Deus quiser, ele prega em Nínive, ele obedece. É claro que depois ainda se torna um pouco, tanto quanto rabugento, mas ele vai ter outras lições que ele terá que aprender. Em Samuel, livro de Samuel 22:7, Davi confessou o seguinte: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Sabe qual é a grande verdade, a grande lição? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, só vão buscar Deus quando forem afligidas, né, por uma situação adversa, por um problema sério, assim como foi com Jonas. Tem um ditado que não é bíblico, mas tem um fundo de verdade que diz: quem não vem pelo amor, quem lembra? Vem pela dor. Não é bíblico, não está na Bíblia, mas tem um fundo de verdade. Esse ditado não é 100% correto, porque tem gente, é a verdade, que nem com a dor vai. Mesmo na angústia, ela se endurece mais ainda. E há casos na Bíblia de pessoas assim, coração de pedra, é por isso que tem aquele hino: deixa quebrar coração de pedra. Só está no fundo do poço, está com um problema gigante, mesmo assim ela não busca Deus.
Então, tem pessoas que só vão buscar Deus na hora da angústia. Domingo passado eu falei sobre a minha mãe, que ela passou a buscar Deus depois que ficou louca, com uma doença grave, né, mioma e um problema nos pés que não tinha cura, ninguém resolvia o problema, remédio não solucionava. Mas foi por conta dessa angústia que ela buscou a Deus. E glória a Deus por isso. Graças a Deus. Ela buscou a Deus no dia da angústia e Deus a atendeu. E na Bíblia, queridos, o que mais vemos? E quando eu falo de buscar Deus na angústia, eu não estou apontando o dedo para ninguém, dizendo, então você é um fraco porque só busca Deus. Não. O que mais vemos na Bíblia são pessoas que buscaram a Deus exatamente por causa de um problema. E Jesus nunca jogou na cara de ninguém. Você está agora, quando estava tudo bem, você não me procurou não, né? Quando estava com dinheiro na conta, com saúde bombando, agora porque você está no problema, você vai me buscar, não vou te curar não. Jesus nunca fez isso, querido. Todos aqueles que foram a Ele, angustiados, doentes, problemáticos, Ele resolveu a situação. E você não vai ser diferente. Busca Ele. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Lembram daquela mulher hemorrágica? 12 anos sangrando. Não, a hemorragia naquele tempo lá, talvez a menstruação fora de controle, era compatível com a lepra. A mulher hemorrágica e o leproso estavam no mesmo nível. 12 anos sangrando, ela não podia andar no meio do povo. Ela era desprezada. Ela era esculachada por todos. Ela gastou tudo o que tinha com remédios. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Foi até Jesus em busca de uma cura. Na angústia, no meio do problema, no olho do furacão. Não podendo chegar perto de Jesus por causa de uma multidão, ela se arrastou e tocou somente no manto do Senhor. E ela foi instantaneamente curada daquele mal. No mesmo contexto, aparece um homem culto, religioso, cuja filha estava à beira da morte, Jairo, quem não lembra? Ele buscou a Jesus também por causa da dor. Se aquele problema, se aquela doença na filha não tivesse acontecido, talvez ele teria ido para o inferno. Então tem problemas na nossa vida que a gente tem que louvar a Deus. Senhor, obrigado pelo que eu passei, porque pelo menos por intermédio dessa dor, eu fui te buscar. Talvez se eu não tivesse tido esse problema, eu estaria muito bem, calmo, sereno e tranquilo, mas indo para o inferno. E Jairo foi atendido também na hora da angústia. A filhinha deles, 12 anos, depois de ter morrido, ela foi literalmente ressuscitada. Se não fosse aquela angústia, provavelmente, repito, Jairo não teria buscado e nem conhecido a Jesus. Muitas vezes, isso é bom frisarmos, quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando nos sentimos entrincheirados por situações as mais complexas, quando reconhecemos que chegamos ao fim dos nossos expedientes, somos compelidos, somos impulsionados a buscar a face de Deus. Busque isso. Busque a face do Senhor. Portanto, a oração de Jonas foi impulsionada pela dor e não pelo amor. Essa oração de quem? Jonas. Ela nasceu em meio à aflição e não em momento de afeição. Jonas não estava afeiçoado por Deus, ele estava em rebeldia, fugindo. E foi em meio a essa aflição, a essa angústia, que Jonas clamou. Mesmo assim, Deus ouviu sua oração. Irmão, Deus é misericordioso, bondoso. Você crê nisso? Eu creio. Ele é compassivo. Ele é longânimo. Sabe o que é longanimidade? Longanimidade é paciência ao extremo. De longo ânimo, uma paciência assim que não tem como explicar em linguagem humana. Esse é o nosso Deus. Não sei se você lembra de Manassés, constantemente eu cito ele. O pior homem da Bíblia.
Se você já leu um pouquinho a biografia dele, é de arrepiar os cabelos. Pior homem da Bíblia, segundo a minha opinião. Esse rei se envolveu com tudo quanto é tipo de pecado. Consulta aos mortos. Ele era idólatra, se prostrava diante de uma imagem feita pelo homem e reconhecia que aquela imagem era um deus. Fazia oração àquela imagem. Ele era assassino em massa, idólatra, feiticeiro, matou os próprios filhos. Nas mãos de Manassés, segundo a história, está também o sangue do profeta Isaías, que segundo a história ele foi cerrado ao meio, de baixo para cima. Imagina a cena, uma serra de baixo para cima de um homem, cortando ele. Lá em Hebreus fala dos heróis da fé e fala, alguns foram cerrados ao meio, e há quem interprete esses cerrados ao meio a Isaías, o profeta messiânico que foi morto por Manassés. Diante desse quadro terrível de um homem tão sanguinário, Deus permitiu que o exército assírio o capturasse. Manassés saiu da prisão, do palácio para a prisão. Saiu do conforto do seu palácio para a privação. Foi levado cativo para a Babilônia pelos assírios. Segundo Crônicas 33, versículo 11 e 13, olha o que diz. Assim o Senhor trouxe sobre eles, os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. O mesmo Deus que mandou o peixe vomitar Jonas no mar, que nós lemos aí no último versículo 10, é o mesmo Deus que mandou os assírios irem a Israel prenderem Manassés. Deus é amor, mas é fogo. Deus, ele ama, mas corrige. E ele, Manassés, pô, irmão, para pensar, um homem desse, tem salvação? Não tem jeito para ele, não tem? Humanamente falando. Um homem desse está condenado ao fogo do inferno. Mas há um detalhe interessante. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Quando o pitbull solta, todo mundo ora. Ora, filho. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, ou seja, teve misericórdia dele, o ouviu sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Se um dia você for tentado a pensar que fulano, meu vizinho, ciclano, não, aquele ali não tem jeito, para ele não tem solução, lembre-se de Manassés. Lembre desse homem aqui, que eu só fiz um resumo da sua biografia macabra, mas depois você vai ver Manassés tentando consertar todos os erros que ele havia praticado. Ele fez tudo na ignorância. A ignorância também não é justificativa, né, para continuar no pecado. Mas a ficha caiu, ele se arrependeu. Salmo 18, versículo 6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Queridos, Deus atende a oração de um aflito. Deus ouviu quando os marinheiros clamaram a ele na hora da tempestade. Lembram? Clamaram, fizeram uma reunião de oração e ninguém era crente. Mas quando viram a tempestade, que era algo anormal, eles começaram a orar. Cada um clamou a seu Deus da maneira que entendia. E Deus foi misericordioso, os salvou. Deus ouviu o clamor de Jonas no ventre do grande peixe e o salvou. Mais à frente, nós vamos ver que Deus vai ouvir a oração do povo ninivita e vai salvá-los também. Povo terrível. Fala para mim, já tem um aqui, daqui a pouco está em a garganta, está querendo arder já. Ainda mais esse arno aí para ter um ar-condicionado. Não, aí o Deise já resolveu ali também. Então,
Deus ouviu também a oração dos ninivitas, que mais do que oração, eles jejuaram. 3 dias de oração e jejum. Deus ouviu, não destruiu a cidade. Então, quando a coisa não estiver muito fácil de se resolver, e geralmente é difícil, proponha, faça um propósito de jejum e oração. Nem os animais comeram naquele contexto. Ficou até os bichinhos, tudo de jejum. Cachorro, gato, imagina o desespero. Todos numa mesma missão, buscar a face de Deus. Então, essa é a mensagem do livro de Jonas. Deus ouve um coração penitente e contrito e vem em socorro daquele que busca com sinceridade a sua presença. Quando estiver angustiado, ou quando não estiver angustiado, clame a Deus. Não espere vir angústia, não espere vir um problema, mas se vir, clame, invoque ao Senhor. Não precisamos esperar, queridos, a crise chegar para orar. A recomendação bíblica é que oremos em todo o tempo, sem cessar e sem desanimar. Então, a oração, ela é um dos milagres extraordinários. É um milagre, queridos, é um milagre. Você já parou para pensar que Deus é poderoso para ouvir milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo? Coisa sobrenatural. Tem como entender? Eu estou orando e o outro meu irmão está orando e Deus está ouvindo todos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E além de ouvir, Ele trata conosco individualmente, não coletivamente. Não como se fosse um rebanho. Não, meu irmão. Ovelha, só eu e Deus. Ele trata comigo e com você individualmente. Um pai ou uma mãe que tem mais de um filho sabe qual é a dificuldade de atender todas as necessidades deles ao mesmo tempo. Mas Deus é capaz de prover para todos os seus filhos, não importa onde estejam, ou Brasil ou Japão, Ele é poderoso para isso. Creia nisso, confie nisso. Eu creio. Você crê? Quem crê? Vocês são tudo doido. Brincadeira. Nós somos crentes. O crente não tem problema quanto a essas dificuldades. É por isso que somos contra a intercessão dos santos. São Pedro, São Paulo, São João Batista. Irmão, a pessoa que se prostra diante de uma imagem de São Pedro para pedir alguma coisa aquilo, é uma abominação a Deus, porque Pedro era um ser humano, morreu e está com Cristo. E se você se prostra diante de uma imagem para pedir, ele teria que ser Deus, porque só Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Por isso que é abominável trocar o Deus Criador dos céus e da terra, que exige que o adoremos em espírito e em verdade, e se prostrar diante de uma imagem de escultura. Pedir a um objeto feito pelas mãos do homem algo que só Deus pode dar. Detalhe ainda nessa oração. Ele reconheceu que estava sendo disciplinado por Deus. A ficha caiu, queridos. Olha no versículo 3. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercaram. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Em última análise, não foram os marinheiros que jogaram Jonas no mar, mas o próprio Deus, sabia? Jonas reconheceu esse fato dizendo: tu me lançaste no profundo e a corrente da água me cercou. Ele reconheceu que estava sendo disciplinado pelo Senhor. Deus simplesmente usou as mãos dos marinheiros para jogar Jonas no mar. Deus corrige a quem Ele ama. Jonas era amado por Deus, mesmo estando em desobediência. E é por isso que aconteceu o que aconteceu. Hebreus 12, versículo 6 a 8 diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Exemplo bíblico. Todo pai corrige o filho. E correção dói. Me lembro do meu filho. Coitado. De vez em quando, filho, a varinha comia no lombo.
ainda mais que ele era gordinhozinho. Gente, aquela poupança, aquela varinha de goiaba, e às vezes até eu me arrependo hoje, que às vezes usava, quem lembra de fibra, de cafifa? Aquela fibra, lembra de mim? Gente, uma só naquela, uma só valada daquela, doía na alma, mas obedecia. Ah, pastor, espanca não, não espancava não, dava chute não, o efeito psicológico era terrível. Biana também, né? Mas graças a Deus está aí, ó. Fomos lá tomar café com ele, tá lá. Tá lá. Não morreu não. Não morre não. Então, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se você é filho, e como filho erra, e quando erra não se arrepende, não busca a presença de Deus, ou não abandona, meu irmão, o couro canta. Dói. Eu usava uma varinha, e Deus usa os seus meios para corrigir. E é doloroso. Portanto, queridos, o fato de Deus ter disciplinado Jonas é prova de que ele era verdadeiramente um filho de Deus. Pois Deus só corrige seu filho. Se você erra, peca, está afundado na pornografia, afundado num monte de bobagem, e não tem nenhuma angustiazinha na alma, não tem nem uma tristeza ou um desejo de mudança, se você, sei lá, rouba a Deus com as suas contribuições, mas tudo vai em vento em polpa, não, você não é filho, você é bastardo, você não está sendo corrigido. Então o bom é quando Deus corrige. Opa, graças a Deus. Dói, mas pelo menos sou filho. Pelo menos eu sou filho. Eu não quero viver uma vida de pecado sem correção, porque já estaria tipo desenhando, ó, você não é meu não, hein? Então se converte. Se converte, porque depois de se converter, o primeiro erro que você cometer, pode ser que não doa muito no corpo, mas a tua alma vai ficar em angústia profunda. Agora, a forma como reagimos à disciplina determina quanto seremos beneficiados por ela. A maneira como reagimos. Será que vamos consertar ou emendar os nossos caminhos? O Salmo 118, versículo 18, parece até que foi escrito para Jonas. E é escrito para nós. O Senhor castigou-me muito. Castigou-me, mas não me entregou à morte. Até porque Jonas talvez pensasse que era morte. Mas o peixe foi o barco salva-vida, ou a boia que poupou ele. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. E mais, Jonas orou reconhecendo o seu afastamento de Deus. Versículo 4. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Primeiro, Jonas foge da presença de Deus. Agora, ele lamenta por ter fugido. Lamenta, se entristece. Ele diz que foi afastado ou expulso da presença de Deus. A Bíblia Almeida, século 21, diz o seguinte: eu disse Jonas, fui expulso da tua presença. Agora surge uma pergunta: quem foi o agente dessa expulsão? Foi Deus? Não. Foi o próprio Jonas que baniu Deus da sua vida. Foi o próprio Jonas que decidiu não obedecer. Queridos, o pecado sempre nos afasta de Deus. Sempre, sempre e sempre. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que a doença. O pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a morte. Sabia disso? Pior do que tudo isso. Esses males, embora terríveis, não podem afastar o homem de Deus. Você pode estar com uma doença terminal e a doença não tem poder de te afastar de Deus. Milhares estão agora, nesse exato momento, fazendo tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, sem cabelo, mas buscando a Deus, adorando a Deus. Não afasta. Mas o pecado nos afasta da presença de Deus agora e por toda a eternidade.
Então, o pecado é maligno. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então não deixe nada se colocar entre você e Deus. Boca no pó, arrependimento. Pede a Ele para sondar a tua alma. Senhor, mostra aonde estou errando. Revela para mim quem sou. Aí você vai ficar apavorado, hein? Meu irmão, Senhor, mostra quem realmente eu sou. Revela para mim as minhas iniquidades. Então Jonas estava simplesmente colhendo aquilo que havia plantado. Lembra? Ele plantou desobediência e colheu afastamento de Deus. Plantou fuga e colheu angústia. Plantou rebeldia e está colhendo sofrimento. Irmãos, a presença de Deus em nossa vida, ela deve ser desejada, buscada, querida. Eu quero Deus. Agora, sabe o que atrai a presença de Deus em nossa vida? Obediência, arrependimento sincero, quebrantamento, humilhação, lágrimas, confissão. Confesse para Ele. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Até que lembrei da musiquinha. Qual é? Onde é a tua dor? Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes. Do que tu precisas, conta para Jesus. Amém, queridos? Então, quando Jonas declarou: afastado estou da sua presença, todavia tornarei a olhar para o seu santo templo, indica aqui o quê? Propósito sincero de voltar a adorar a Deus com arrependimento de todo o coração. É como se ele estivesse fazendo uma aliança com o Senhor. Senhor, me perdoa, me restaura, eu vou obedecê-lo. O arrependimento, queridos, é uma das pedras angulares do cristianismo. Arrependimento. Por mais que o texto não diz que Jonas se arrependeu, não use a palavra arrependimento, mas todo o contexto mostra que houve arrependimento. Sem o termo. 60 vezes, pelo menos, encontramos a palavra arrependimento no Novo Testamento. Então o assunto ele é por demais importante. Arrependimento. A primeira doutrina pregada pelo nosso Senhor Jesus Cristo foi o quê? Arrependei-vos, crede no Evangelho. Marcos 1,15. Marcos 6,2 diz que os apóstolos pregaram ao povo que se arrependessem. Depois de ter ressuscitado e antes de subir aos céus, Jesus ordenou aos apóstolos que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Lá em Lucas 24:47. Depois de pregar uma mensagem ungida, Pedro fez um apelo forte ao povo. Lá em Atos 2:38 e Atos 3:19. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos. Foi o apelo. Paulo resumiu sua doutrina aos anciãos da igreja de Efésios com as seguintes palavras, lá em Atos 20:21. Testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, o arrependimento se resume em 4 palavras. A palavra arrependimento é metanoia no grego. Mudança. 4 palavras para arrependimento. Reconhecimento do pecado. Tristeza pelo pecado. Confissão do pecado e abandono do pecado. 4 caminhozinhos. Às vezes a pessoa se entristece, mas não confessa. Ela reconhece que pecou, mas só o reconhecimento é quase que nada. É um ponto importante, mas se não tiver esse segmento, né, o reconhecimento, a tristeza, a confissão e o abandono, não há verdadeiro arrependimento. Jonas seguiu essa trilha. E mais, aí no verso 4, Jonas menciona seu desejo de voltar a ver o templo. Ou seja, ele está na barriga do peixe, orando, se arrependendo, mas ele lembra-se do templo. Desejo de ver o templo. Por que ele queria ver o templo? Porque o templo foi um lugar escolhido por Deus para manifestar sua glória.
templo de Salomão. Quando o rei Salomão consagrou o templo em Jerusalém, pediu a Deus por seu favor especial para aquele lugar, na sua oração. 1 Reis 8, 38 a 40. Ele disse assim: toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo fizer, conhecendo cada um a aflição do seu coração e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu, Senhor, conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então eles te temerão todos os dias que viverem na terra que destes aos nossos pais. Ou seja, amados, o templo de Deus era um lugar de oração, de clamor, de busca. Era onde Deus se manifestava e a glória de Deus descia. No templo, os pecadores se aproximavam de Deus para fazer sacrifícios. E não só fazer sacrifícios, mas para receberem o perdão de seus pecados. Hoje, nós somos o templo de Deus. Amém? Amém. Templos do Espírito Santo. A igreja reunida aqui é o templo de Deus. Deus escolheu esse lugar em que nos reunimos para manifestar a sua glória. Para se manifestar. Podemos adorar a Deus em casa. Podemos clamar a Deus na rua, no trabalho. Mas aqui, na reunião dos santos, na igreja do Deus vivo, é diferente. É diferente, queridos. É diferente. Podemos ouvir uma boa pregação em casa. Ouvir os melhores pregadores do mundo em casa. Mas aqui é especial. É especial. Podemos orar em casa, mas quando nos reunimos para orar e interceder uns pelos outros, aqui Deus se manifesta de maneira diferenciada. Diferenciada. Portanto, não troque esse lugar de culto por um culto online. A não ser que você esteja impossibilitado de estar aqui. Às vezes a pessoa está doente. Não pode. E não há problema nisso. Mas podendo estar aqui, não abra mão desse momento. A realidade, queridos, é que muitos deixam de se reunir com os irmãos por causa do sol. Ou por causa da chuva. Está muito quente, não vou. Está chovendo, não vou. Mas muitos que não vêm por causa da chuva, vão para outros lugares chovendo. Vão, queridos. Está muito sol. Não vou para a igreja, não. Aí vai para outros lugares. Vai para o shopping. Vai para a praia. Escolhas. Decisões. Hoje, muitos, em vez de ver o templo, como foi aqui, Jonas desejou ver o templo, estar no templo, cultuar no templo. Outros desejam ver novelas, em vez de ir cultuar a Deus. Muitos desejam assistir um filme, em lugar de cultuar ao Senhor. Domingo à noite, preferem ficar vendo Fantástico, o show da vida, do que ir para a igreja adorar o autor da vida. Amém. É lamentável, são escolhas, decisões. Muitos preferem ir a um shopping ou ficar em casa assistindo futebol do que se reunir para adorar a Deus e ouvir sua palavra. Não estou dizendo com isso que é errado ver o Fantástico ou ir a um shopping ou passear com a família. Não, queridos. Tudo tem o seu tempo determinado. O tempo certo para todas as coisas. Leia Eclesiastes capítulo 3. Jonas desejou voltar ao templo e com certeza Deus atendeu ao desejo do seu coração. Uma outra curiosidade nessa oração de Jonas é que ele reconheceu que a desobediência leva para baixo, mas o arrependimento leva para cima. Todo desobediente cai e vai caindo, até não ter mais para onde cair. Jonas não tinha mais para onde ir. Já estava, né? Versículo Jonas 2, 6, 7, 8. Eu desci, olha o detalhe, desci até os fundamentos dos montes. A terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos. Mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida.
Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos, afasta de si a misericórdia. Então, desde o momento em que Jonas decidiu fugir de Deus, ele começou a descer. Já falamos isso em mensagens passadas. A tragédia ou a trajetória de uma pessoa que foge de Deus é uma descida vertiginosa. Não pode subir nunca aquele que foge do Deus Altíssimo. A descida de Jonas nesse livro é bem nítida, clara, transparente. Primeiro ele desceu a Jope, depois desceu ao navio, depois ele desceu ao convés do navio, onde ficou dormindo, depois desceu ao mar, depois desceu à barriga do grande peixe, e por fim ele declara aí no versículo 6, descia até os fundamentos dos montes. Ou seja, não tinha mais para que descer. Já estava no fundo do poço, no limite. Amados, Jonas não desceu apenas espiritualmente, mas geograficamente nesse contexto aqui. Resumindo, todo aquele que dá as costas para Deus segue somente uma direção, para baixo. Aperta a letra F do elevador, ou G1, G2, vai embora, vai afundando. F de inferno. Todo aquele que dá as costas para Deus desce para baixo. Mas aquele que cai em si, aquele que reconhece que errou e se arrepende de suas iniquidades, esse sim começa a subir. E falar que subir para cima é complicado, né? Uma redundância é o quê? Redundância. Começa a seguir para cima, para Deus. Começa a seguir, subir para a santidade. Começa a subir para a eternidade. Foi essa a declaração de Jonas depois de reconhecer seus erros, dizendo: mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Portanto, quando Jonas não tem mais para onde descer, o Senhor intervém de maneira sobrenatural e o leva para cima. Queridos, Deus continua realizando grandes prodígios. Ele continua levantando o caído e restaurando almas daqueles que se voltam para Ele de coração. Então, se um dia você chegar ao fundo do poço, lembra-se que existe um Deus no céu, que é misericordioso, compassivo. E quando há arrependimento sincero, busca sincera por Ele, Ele restaura e Ele levanta o caído. Ele ainda levanta o caído e restaura a alma daqueles que se voltam para Ele em contrição, em arrependimento. Corre, tem bom. Nome bonito, não bota no filho não. Após ela sofreu muito nos campos nazistas. Tem um filme muito bom, Refúgio Secreto, conta a história dela. Está no YouTube. Corre, tem boom. Após passar privações terríveis no campo de concentração nazista, disse que não há poço tão profundo que a misericórdia de Deus não seja mais profunda ainda. Não há abismo, completa ela, tão grande onde a graça de Deus não possa nos alcançar. Quando chegamos ao fim da linha, a mão de Deus se estende para nos resgatar. Fim da linha. Quando chegamos ao fim dos nossos recursos, os celeiros de Deus ainda continuam abertos para nós. Creia nisso, queridos. Até porque a necessidade extrema do homem é apenas ou mais uma oportunidade para Deus agir. Ou seja, a subida de Jonas começou quando ele se lembrou do Senhor. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo templo. Na hora da angústia, concluindo, Jonas se lembrou de Deus e de suas promessas. Ele se lembrou que servia a um Deus misericordioso e compassivo. Ele se lembrou das misericórdias infinitas do Deus que é rico em perdoar os que se voltam para Ele com sincero arrependimento. Volte-se para Ele. Jesus está voltando, não tem a frase sempre repetitiva? Volte para Ele antes. Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Santo Deus, a mensagem foi pregada, Pai, e falou individualmente com cada um, porque cada um de nós aqui precisamos da Tua misericórdia. Cada um de nós sabemos na pele, Pai, que o pecado
nos leva a descer, a afundar, a nos angustiar, a nos deprimir. Mas eu creio que todos, se não todos, a maioria já experimentaram a tua graça, o teu favor e a tua misericórdia. O privilégio de sermos perdoados, lavados com o sangue do Cordeiro, ter uma consciência tranquila diante de ti, mesmo sabendo que somos falhos, mesmo reconhecendo que somos limitados. Santo Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de servirmos a Ti, Senhor. Um Deus bondoso e misericordioso, um Deus que nos atende na hora da nossa angústia, como atendeu a Jonas, como atendeu aquele leproso que na hora da sua angústia clamou a Ti por cura e o Senhor restaurou imediatamente, como aquela mulher hemorrágica, 12 anos sangrando, e ela somente tocou em suas vestes e foi curada, como Jairo, que estava com angústia na alma, filha à beira da morte, depois morreu, mas o Senhor a ressuscitou, e tantos outros, Senhor, que na hora da angústia, como Manassés, invocou o Senhor, e o Senhor restaurou ele, salvou ele, Senhor, como aquele ladrão também na cruz, que no momento em que a ficha caiu, ele se voltou para Ti e disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no Teu reino. O Senhor prometeu para ele o paraíso na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Obrigado, Senhor, por tantos textos que nos mostra que Tu és um Deus que deseja nos levantar, que deseja nos perdoar, se cumprirmos também os requisitos. Espírito Santo, que a tristeza venha à nossa alma, não só a tristeza, mas o reconhecimento do pecado, não só o reconhecimento do pecado, mas a confissão a Ti, Senhor, audivelmente, que venhamos dar nome aos bois, ou melhor, aos pecados, cada um daquilo que fizemos, seja um aborto, seja a idolatria, às vezes que nos prostramos diante de uma imagem, seja a adoração por um filho, seja o pecado de pornografia, adultério, imoralidade sexual, seja lá qual, que possamos estar confessando a Ti, Senhor, e muito mais do que isso, deixando aos pés da cruz esses pecados, abandonando com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ir até o fim, porque não queremos descer com Jonas, queremos subir, queremos ter vida eterna com o Senhor. Então salva as nossas almas, salva-nos e seremos salvos, cura-nos e seremos curados. Fica conosco, Pai, abençoa o nosso domingo, abençoa, Senhor, a nossa volta para os nossos lares, toma a vida de cada um aqui, Senhor, faz a obra, conclui aquilo que palavras humanas não puderam realizar, mas o Senhor é poderoso para operar em cada alma, salvar a alma do pecador, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém.